Você conhece ou conheceu alguém que se perdeu no vício? Infelizmente eu conheço, e foi uma das pessoas que mais amei na vida. Perdi meu irmão, literalmente, o perdi para as drogas e quando o encontrei era tarde demais. Começo minha história com minha mãe que sempre disse que Rafael e eu, Renato, éramos inseparáveis quando crianças. Ele era meu herói, meu protetor, o irmão mais velho que sempre sabia como transformar qualquer dia cinzento em uma grande aventura. Lembro-me de uma história em particular, que sempre me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo. Tínhamos um barranco enorme perto de casa, em um terreno baldio onde a gente costumava brincar. Para nós, aquele lugar não era apenas terra e mato, era um mundo inteiro a ser explorado. Rafael era o líder de nossas expedições. Ele dizia que era o capitão do navio e que eu era o imediato dele, mesmo que, na época, eu nem soubesse o que significava essa palavra. Que saudade de ser criança! Nossa, e teve um dia que ele teve a ideia de construir uma nave espacial com restos de madeira e ferro que encontramos por lá. Rafael sempre foi assim, criativo e destemido. Ele juntou as peças, com muita imaginação, transformou aquele amontoado de sucata em algo incrível. Eu só seguia suas ordens, segurando pregos e martelo enquanto ele construía o foguete que, segundo ele, nos levaria até Marte. Quando finalmente terminamos, ele subiu na nave e ordenou que eu ficasse lá embaixo, no centro de comando, cuidando dos controles. Ele começou a contar regressivamente em 10, 9, 8. E quando chegou no 0, pulou do topo da nave como se estivesse mesmo decolando para outro planeta. O impacto da queda fez com que ele torcesse o tornozelo, e lembro do grito de dor que deu. Eu fiquei apavorado. Na minha cabeça, ele era invencível, mas ali estava ele, sentado no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar disso, Rafael começou a rir. Ria tanto que eu me perguntei se ele tinha ficado maluco. Quando perguntei por que ele estava rindo, ele disse algo que nunca esqueci. Se eu caí, é porque estava tentando voar, Renato. E um dia você também vai tentar. Essa lembrança ficou comigo para sempre. Era o resumo perfeito de quem Rafael era. Alguém que nunca teve medo de tentar, mesmo que isso significasse se machucar no processo. Ele era a coragem que eu nunca tive, o sonho que nunca parei de admirar. Por isso, foi tão difícil assistir ao homem que ele se tornou. A coragem que um dia o levou a voar se transformou em algo destrutivo, e ele começou a cair em espirais cada vez mais profundas. As drogas tiraram dele aquele brilho, aquela criatividade, e eu me sentia impotente ao vê-lo se distanciar de tudo o que um dia fomos. Minha mãe sempre foi uma mulher de força incalculável. Desde pequeno, eu a via equilibrar o peso do mundo nos ombros, sempre com um sorriso suave para disfarçar a dor. Mas nenhum esforço dela foi suficiente para salvar o meu irmão mais velho, Rafael, de um destino que o arrancou de nós. Quando ele entrou para o mundo das drogas, tudo mudou. Vi minha mãe adoecer de tristeza enquanto ela tentava, desesperadamente, trazê-lo de volta. Sempre que alguém tocava no nome dele, ela olhava para longe, como se guardasse um segredo que já pesava demais no coração. Eu era só um adolescente na época, e as lembranças estão gravadas como cortes em pedra. Minha mãe saía de madrugada para procurá-lo nas ruas. Enfrentava becos sujos e perigosos, sem medo, porque o amor por Rafael era maior do que qualquer ameaça. Muitas vezes, ela o encontrava no chão, quase morto, com o rosto sujo e o corpo frágil, tão distante daquele irmão mais velho que eu admirava. Ela o trazia para casa.
Lavava suas feridas, dava comida, e falava baixinho enquanto ele dormia, como se acreditasse que, mesmo inconsciente, ele pudesse ouvir e entender. Mas ele sempre voltava para o mesmo mundo que o destruía. Era um ciclo interminável. A cada ida, minha mãe perdia um pedaço de si. Então, Rafael desapareceu de vez. Sumiu como se nunca tivesse existido. Eu vi a dor silenciosa no rosto da minha mãe enquanto os anos passavam. Ela envelheceu rápido, como se o tempo tivesse pressa em cobrar o preço por tanta tristeza. Apesar disso, ela nunca perdeu a esperança. Mesmo já velhinha, numa cama de hospital, ela me segurou pela mão e pediu, com o resto de força que lhe sobrava, que eu procurasse por Rafael. Só quero me despedir, ela disse. E aquilo me partiu. Aceitei o pedido porque sabia que era sua última vontade. Eu não sabia o que esperar. Minha mente já havia pintado inúmeras imagens do que poderia encontrar. Um homem destruído, irreconhecível, ou talvez uma sombra de quem ele já foi. Localizar Rafael foi como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. A última vez que ouvimos falar dele foi anos atrás, através de alguém que o viu perambulando pelas ruas de uma cidade vizinha. Minha mãe nunca desistiu de procurar, mas o tempo e a saúde acabaram por limitar seus passos. Quando ela me pediu para encontrá-lo, senti o peso de uma missão impossível, mas sabia que precisava tentar. Era sua última vontade. Comecei pelos lugares onde ele costumava estar, as esquinas e os becos onde minha mãe o resgatava. Conversei com moradores de rua, velhos conhecidos que talvez tivessem cruzado seu caminho. Muitos balançavam a cabeça em silêncio ou desviavam o olhar, como se Rafael fosse apenas mais um nome na longa lista de histórias perdidas naquele submundo. Mais um deles, um homem de rosto cansado e roupas sujas, mencionou algo. Acho que vi ele pegando um ônibus para o interior, faz tempo. Aquilo era um fio de esperança, mas bem frágil. Peguei a informação e comecei a rastrear. Passei noites em claro, pesquisando, cruzando informações, perguntando em abrigos e centros de apoio. Liguei para assistências sociais, descrevendo Rafael com o máximo de detalhes que podia lembrar. Nada parecia levar a lugar algum, mas então veio uma pista. Uma assistente social me disse que um homem com características parecidas tinha sido atendido há alguns anos em uma clínica de reabilitação em outra cidade. Com o coração acelerado, fui até lá. O prédio, simples e discreto, parecia guardar centenas de histórias de dor e superação. Conversei com a recepcionista, expliquei quem eu era, e ela, após vasculhar registros antigos, encontrou o nome dele. Rafael esteve aqui, mas já saiu faz tempo. Pelo que sabemos, ele estava tentando recomeçar. Aquela informação reacendeu minha determinação. Descobri que ele havia se mudado para uma cidade próxima, e foi aí que comecei a percorrer ruas, perguntar em mercados, padarias, até mesmo em igrejas. Meu rosto se tornou conhecido para estranhos, e minha voz, rouca de tanto repetir seu nome. Depois de semanas de buscas infrutíferas, cheguei a um bairro simples, quase rural. Perguntei a um vendedor ambulante, mais por instinto do que por esperança. Quando mencionei o nome Rafael, ele parou e me olhou com curiosidade. Tem um rapaz por aqui que pode ser ele. Mora no final daquela rua. Cada passo em direção à casa que ele indicou parecia durar uma eternidade. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de esperança e medo. E se fosse ele? E se não fosse? Quando cheguei à porta, hesitei. Era uma casa humilde,
mas bem cuidada, com plantas no quintal. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. E lá estava ele. Rafael. Mais velho, mais magro, mas era ele. A vergonha nos olhos dele me atingiu como um soco no estômago. Ele ficou parado, como se estivesse esperando que eu o acusasse, que eu o julgasse. Mas tudo o que consegui fazer foi respirar fundo e dizer: ela quer te ver. Foi nesse momento que percebi o quanto o passado o havia machucado, e o quanto o orgulho o manteve longe. Ele não precisava fugir. Não de mim, não dela. Mas essa batalha interna dele, eu sabia, só ele poderia vencer. Rafael havia se recuperado. Estava limpo, mais calmo e a postura firme. Mesmo com o peso do passado nos ombros, havia algo novo nele, uma paz que eu nunca tinha visto antes. Ele me contou que nunca voltou por vergonha. Disse que não podia encarar minha mãe depois de tudo que fez. Mas a verdade é que, enquanto ele se martirizava, ela só queria vê-lo, tocá-lo, dizer que o amava, mesmo depois de tudo. Eu o abracei. Forte o bastante para ouvir suas costelas estralarem, e disse que senti muito sua falta. Não importa o que ele viveu. Ele ainda é meu irmão mais velho que eu amo muito. Senti o toque dos seus braços a me abraçar de volta e choramos de soluçar. Depois olhamos um para o outro e gargalhadas vieram sobre como estávamos velhos. Que saudade do meu irmão! Foi então que implorei para que ele viesse. Disse que não era sobre o passado, mas sobre o presente, sobre dar à nossa mãe a despedida que ela merecia. Ele concordou, e juntos voltamos à nossa cidade. Quando o levei para o hospital, meu coração estava dividido entre alegria e urgência. Rafael estava ansioso, quase tremendo. Não conseguimos esperar o elevador chegar. Subimos as escadas correndo, mas algo no ar parecia errado. Quando entramos no quarto, o silêncio foi ensurdecedor. Minha mãe estava ali, mas já não estava mais. O peito dela não subia nem descia. O rosto sereno indicava que ela tinha partido poucos minutos antes. Rafael caiu de joelhos ao lado da cama. As lágrimas vieram como um rio incontido, e eu percebi que ele não chorava só pela morte dela, mas por tudo o que perdeu, por todo o tempo que nunca mais poderia recuperar. Ele segurou a mão dela, que ainda estava quente, e ficou ali, pedindo desculpas, mesmo sabendo que ela não poderia mais ouvi-lo. Essa foi a maior lição da minha vida. O tempo não espera. O orgulho e a vergonha são armadilhas cruéis, que nos afastam das pessoas que amamos. Rafael perdeu a chance de dizer adeus porque esperou demais para enfrentar o que sentia. E minha mãe morreu com a esperança de um reencontro que nunca aconteceu. Se aprendi algo com isso, é que nunca devemos adiar as coisas importantes. Não importa quão quebrado você esteja, não importa quão grande seja o abismo entre você e quem você ama. O amor verdadeiro não julga, não guarda rancor. O tempo, por outro lado, não perdoa. Então, se tiver algo a dizer, diga hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Minha história costumeira não termina com um final totalmente feliz. Perdi minha mãe, mas, veja só, reencontrei meu irmão. Se você quer inspirar alguém utilizando do meu testemunho, não sinta vergonha, envie o link para alguém. Caso queira uma história, com final feliz, sobre alguém que não tinha nada. Sofreu muito. Porém, assim como eu, reencontrou alguém do passado e, finalmente tudo mudou para ele.
Clique no link ao lado e escute a história de Lucas. Agradeço muito sua persistência de vir até o final e obrigado por me ouvir.